das formas também é a leitura, né? Ler livros. E nossa sociedade, onde ela absorve cada vez mais informações, é uma sociedade também que lê cada vez menos. Você abre um site de notícias, você não lê mais a notícia, você lê a manchete. Que muitas vezes hoje não é nem aquilo que a notícia está noticiando, ou seja, a notícia, no corpo da notícia está uma informação, no título dela está outra. Mas a gente só lê o título, né? E fiz uma pesquisa, eu acho que é até menos, mas diz que a média do brasileiro é 6 livros por ano. Eu acredito que é menos. Mas enfim, você é um teólogo, né? Então acredito que é alguém que os livros fazem parte da sua rotina, do seu crescimento, para buscar aprendizado. Como é que os livros te ajudam a crescer em sabedoria? E você lê aquilo que te desafia ou contém ideias das quais você concorda ou só lê aquilo que você discorda? Como é que você escolhe aquilo que você lê e como você procura ser intencional ao selecionar as suas leituras que te conduzem ao crescimento? Eu acho interessante esse dado sobre a média de leitura do brasileiro, porque ele ainda não te garante que os 6 livros lidos foram bem lidos. Exato. Então, tem ainda essa complicação. Sobre os livros que eu escolho, depende muito do propósito. Eu tenho as demandas da igreja, então alguns livros, boa parte dos livros que eu vou ler já são voltados para isso. Às vezes eu estou estudando algum assunto, por estudos pessoais também, então já outros livros são para isso. Mas eu tenho diferentes propósitos na leitura. Então, por exemplo, esse livro eu peguei porque eu gostei do tema, achei que dava para usar com os jovens da igreja, achei que tinha um tema interessante para mim também, então já uni o útil ao agradável aqui. Tem livros que eu leio que são livros de ficção. Vamos ler Senhor dos Anéis, vamos ler Crônicas de Nárnia, são livros que você lê para desfrutar. E são pesos diferentes de leitura. Você pegar um livro acadêmico para estudar uma doutrina, uma teologia sistemática, é uma experiência diferente de ler um Crônicas de Nárnia. Vai exaurir a sua mente, assim, precisa se empenhar. O outro é um momento de até descansar a mente. Então, eu acabo escolhendo os livros de acordo com esse propósito. Eu vou fazer uma série de estudos na igreja, então eu já separo algumas coisas nesse caminho para facilitar. E eu procuro diversificar um pouco as fontes também, no sentido de não só livros diferentes, de autores diferentes, mas pegar um livro, pegar um artigo, pegar alguma coisa diferente, assim, para você variar um pouco, não ficar só nos livros. Mas os livros são essenciais, né? Interessante como várias coisas se tornaram digitais. E as suas partes físicas foram morrendo. Mas os livros permanecem, inclusive. Exato. Os livros físicos ainda permanecem. A gente gosta bastante. E eu procuro ler algumas coisas que eu discordo, eu procuro até assistir algumas coisas que eu discordo. Assim, eu vejo podcasts no YouTube de uns caras falando algumas coisas diferentes. Aí você vai, vamos ver o que o pessoal está falando. Então, esses tempos atrás, estava até ouvindo sobre teologia quântica. É uma maravilha. Não, brincadeira, não recomendo para ninguém, mas eu fui ver. Aí fui ver o cara explicando a teologia quântica, misturou com coach quântico, e eu não estava entendendo nada da ideia, mas aí eu gastei um tempo para pensar. Mas por quê? Para mim também tem uma utilidade. As pessoas da igreja estão vendo essas coisas. Então, eu meio que tento manter a antena aberta, assim, algumas coisas diferentes, só para ter um vislumbre. Mas não que eu me aprofunde em tudo, porque Não dá, né? não dá. A gente tem que escolher. Então, se a gente tem propósitos, a gente sabe quais são os objetivos, até que um objetivo seja não ter objetivo. Vou ler isso aqui só por ler, para descansar a mente. Então, ajuda. Existe aquilo que você, como teólogo, precisa ler
né? Existe aquilo que você tem a necessidade de ler por uma demanda e existe aquilo que te dá prazer em ler, né? Sim. Então a gente navega nessa nuvem, né? Então tem coisas que é essencial. Não, isso aqui eu preciso ler, por mais chato. Geralmente, quando a coisa é muito doutrinária e eu preciso de mais atenção, eu preciso ler sentado no escritório, grifando. Sim. Né? Quando é um livro mais profundo, geralmente já estou mais concentrado, né? Um livro para relaxar eu já estou mais relax. Geralmente eu estou lendo bem perto de quando estou com sono. Que aí não precisa funcionar muito a cabeça, né? Mas leiam livros, pessoal, porque livro é enriquecedor. O Jonas Madureira fala, né? Você olha a estante dele, né? Perguntaram para ele assim: pô, mas você lê tudo isso? Ele falou: não. Eu falei: tem livros que eu compro por uma demanda e leio. Tem livros que futuramente eu posso precisar. Mas dependendo da demanda, alguns livros estão aqui, né? Então livros te ajudam a crescer.